Globo e Estadão montam gabinete de ódio contra a mídia independente por Aquias Santarém. Vamos entender aqui o que o Aquias escreveu nesse texto que foi publicado no DCM do 247. Vamos ver juntos. Nos últimos dias, a mídia tradicional no Brasil, representada por veículos como Globo, Estadão, Folha de São Paulo, uniu-se contra youtubers de esquerda com a finalidade de desmoralizar os comunicadores, fragilizar o governo Lula e conseguir levar adiante os seus planos de reaver o monopólio da informação no Brasil. Eles alegam que há um esquema de toma lá da cá entre os youtubers e o governo atual, insinuando que eles recebem pagamentos para atacar a mídia tradicional e espalhar desinformação. O arquivamento do PL 2630 e a reação da mídia tradicional. A ofensiva da mídia tradicional coincide com o arquivamento do PL 2630, conhecido como projeto de lei de fake news, que continha dispositivos controversos que poderiam ferir a liberdade de expressão, monitorar as plataformas digitais e censurar previamente conteúdos considerados prejudiciais. Essa reação sugere uma tentativa da mídia tradicional de manter o seu monopólio da verdade e combater as big techs, vistas por elas como responsáveis pela desinformação. Manipulação midiática e casos históricos. Não é segredo que existem indivíduos espalhando fake news, mas muitos dos principais disseminadores de desinformação são deputados federais que frequentemente apresentam opiniões especulativas como verdades. A própria Globo, em várias ocasiões, tentou manipular informações, como nas eleições do Brasil, nas diretas já, na eleição de Fernando Collor, no caso Escola Base, na construção da imagem de Sérgio Moro como herói, que mais tarde foi desmascarado como um juiz parcial. A Folha de São Paulo, nesse final de semana, e não tenho nada contra a Mônica Bergamo, Mônica entrevista quem ela quiser e ela é muito boa fazendo isso. Mas nesse final de semana, a Mônica Bergamo estava entrevistando o Sérgio Moro, que disse que é contra a pena de morte, quase humanizado lá, o Sérgio Moro. Então, a mídia tradicional ainda gosta muito do Sérgio Moro. Ainda gosta muito do Sérgio Moro. E ele foi desmascarado aí como um juiz parcial no processo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, gente? É um vagabundo mesmo, né? Deixa eu ver aqui para a gente poder nos acompanhar. Como é que é, Paulo Henrique? Zambarda, não existe mais diferença entre a direita e a extrema-direita. Todos juntos e misturados, defendendo o neoliberalismo. Exatamente, meu cara. É isso aí. Vamos continuar aqui lendo. Justiça condena a Veja por notícia falsa contra o ex-ministro Alexandre Padilha. Reportagem aí da Rede Brasil Atual. Escola Base, em 1994. Em março de 94, a Escola Base em São Paulo foi acusada injustamente de abuso infantil. A mídia, sem provas concretas, divulgou amplamente as acusações, destruindo a reputação dos proprietários e causando danos irreparáveis. Posteriormente, ficou comprovado que as acusações eram infundadas, mas o estrago já estava feito, meus caros e minhas caras. Fernando Collor, em 1989, durante as eleições presidenciais de 89, Globo foi acusada de manipular o debate entre Lula e Collor, favorecendo este último. A edição do debate no Jornal Nacional gerou controvérsia sobre a imparcialidade da cobertura jornalística. Operação Lava Jato, de 2014 a 2019. O ex-juiz Sérgio Moro foi alçado à condição de herói nacional durante a Operação Lava Jato, com amplo apoio do Globo e do Estadão. No entanto, mensagens vazadas posteriormente pelo Intercept revelaram que Moro havia colaborado de forma inadequada com os promotores da Lava Jato, comprometendo a sua imparcialidade. Folha de São Paulo e o caso PCC em 2023. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma matéria tentando ligar uma advogada supostamente ligada ao PCC ao ministro Flávio Dino. Na verdade, foi a dama do tráfico do Estadão, né, Aquias? Mas entendo aqui que acho que a Folha também foi atrás dessa mesma história. A matéria gerou polêmica e foi criticada por falta de provas concretas, sendo vista como uma tentativa de desestabilizar o governo e manchar a reputação do ministro. Sobre a queda de ministro, o Portal 247 publicou na época o resultado do ataque da mídia ao governo Dilma. Paulo Henrique Amorim, titular do blog Conversa Fiada, disponibilizou no seu site 73 grampos da Operação Vegas, foram publicados ainda em estado bruto. Sem a devida contextualização, nas próximas horas estaremos interpretando todas aquelas conversas sobre as quais temos elementos para apontar o devido contexto. Uma das conversas, no entanto, é autoexplicativa, datada de 5 de julho de 2011, mostra como Carlos Cachoeira e Policarpo Júnior
diretor da sucursal brasiliense da Veja, tramaram a queda de Alfredo Nascimento, ex-ministro dos Transportes do governo Dilma. Está lá no Jornal Nacional. O impacto da mídia independente no PL 8889. Grandes veículos de comunicação estão descontentes com o crescimento da mídia independente no Brasil, o que atrai grandes patrocinadores preferindo investir em plataformas como o YouTube. Essa mudança representa uma significativa perda de audiência e receita para os grandes jornais e redes de TV. Recentemente, Estadão, Folha, O Antagonista e Globo publicaram matérias contra youtubers de esquerda, acusando-os de receber dinheiro do governo para atacar a mídia tradicional. A mídia independente que se opôs ao golpe e a tentativa do fechamento da própria Globo é vista como uma ameaça. Os jornais tradicionais criticam youtubers por sensacionalismo nas thumbnails e títulos, prática também comum entre os grandes veículos de comunicação. Um exemplo dessa grande ofensiva foi uma matéria do Estadão contra o Thiago dos Reis, mentindo inclusive que ele ganharia 500 mil por mês só de YouTube, e ainda insinuou sem prova nenhuma que o youtuber recebe dinheiro do governo. Eles atacam acusando os influenciadores de fake news e mentindo na própria matéria. Como podemos levar a sério quem mente num texto que supostamente é contra a mentira? Ao que tudo indica, formou-se uma espécie de gabinete do ódio, montado pelo jornal Estadão, Folha de São Paulo, Jornal Globo e a própria Rede Globo. O jornalismo da Globo já sentiu na pele o que é brincar com a democracia, mas parece que não aprendeu com o próprio erro. Hoje, dia 16 de junho, foi a vez do Jornal da Família Marinho atacarem os influenciadores de esquerda. Parece mesmo um plano, cada dia um veículo diferente fazendo a mesma coisa com o mesmo interesse. Hoje o Jornal Globo atacou os influenciadores Rony Telles, Carlito Neto, Professor Leonardo e outros, dizendo que são propagadores de fake news e insinuando novamente que podem receber dinheiro estatal para atacar a mídia tradicional e espalhar fake news. Isso sem apresentar nenhuma prova do que afirmam, apenas baseando-se nas capas chamativas. Por trás dessas ações está o PL 8889, apelidado de PL da Globo, que enfrenta a resistência dos youtubers. Eles veem no projeto uma tentativa da Globo e aliados de recuperarem o monopólio da informação e tirarem os jornalistas independentes de circulação, além de prejudicar financeiramente as plataformas digitais e os serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, que têm desafiado a audiência da Globo. Eu não sei se eu concordo muito com a Akias nesse ponto aqui, mas todo o resto do texto é muito bom. Os ataques do Globo e de outros veículos tradicionais visam desmonetizar os canais informativos independentes, que se tornaram sustentos de muitas famílias, isso é verdade. A mudança nas preferências dos anunciantes para plataformas como o YouTube tem dado trabalho remunerado a milhões de brasileiros. No entanto, a Globo e o Estadão parecem mais preocupados em proteger os seus próprios interesses financeiros, pressionando pela desmonetização desses canais e forçando muitos a abandonarem o jornalismo independente. Prejuízo para a liberdade de expressão. Esses jornais não estão genuinamente preocupados com a desinformação, mas com a perda de relevância e de audiência. A Globo e outros grandes veículos temem ser esquecidos e deixados de lado. No entanto, isso não justifica ataques covardes com quem lutou pela democracia. É injusto colocar todos os criadores de conteúdo independente no mesmo balaio, pois há muitos que trabalham seriamente com humor, entretenimento e informação. As matérias publicadas recentemente visam apenas virar a opinião pública contra os youtubers, que foram fundamentais para barrar o PL das plataformas digitais. No caso Escola Base, citado nesse texto, o Jornal Estado de São Paulo e a Rede Globo e o SBT foram condenados a pagar indenizações aos acusados. O caso se tornou referência nas discussões em cursos de direito e jornalismo, como exemplo das consequências trágicas que acusações precipitadas podem ocasionar. É necessário reconhecer que a mídia tradicional comete erros, mente e pode destruir e arruinar pessoas e não deve monopolizar a opinião pública. É fundamental que a diversidade de vozes e opiniões seja respeitada e protegida, garantindo a liberdade de expressão e o direito à informação plural, meus caros e minhas caras. Plural. Nós temos que defender aí o direito plural de todas essas informações. Estou ajustando o microfone aqui para eu falar mais pertinho. Fala, Giovanni. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Não podemos voltar à era em que existiam apenas uma verdade, aquela propagada pelos grandes jornais e redes de TV. A democracia depende da diversidade
de informações e da liberdade de expressão para prosperar, o Globo e o Estadão, após a era digital, não vencem mais eleição, mas ainda podem derrubar governos, pressionar políticos e destruir reputações. Olha aí, quando a justiça vergou a TV Globo. No caso das eleições, como relembra o Memorial da Democracia, após mais de 2 anos de peregrinação pelos tribunais, o então governador do Rio, Leonel Brizola, ganhou na justiça direito de resposta de 3 minutos no Jornal Nacional da TV Globo, no qual havia sido duramente atacado e chamado de senil. Na leitura do texto de Brizola por Cid Moreira no telejornal de maior audiência do país, representou um momento singular de garantia dos direitos individuais contra o poder dos meios de comunicação privados e da TV Globo em particular. Na matéria do UOL comentando sobre a confissão do então diretor da Rede Globo, Boni, o jornal resumiu: passado atritos, Lula foi alvo de manipulação do JN após debate em 1989. Então é importante para todo mundo saber. Abaixo fiz uma listagem de matérias consideradas mentirosas, falsas ou sem comprovação publicadas por jornais que hoje atacam a mídia independente ao redor do mundo. Proprietários da escola base acusados de tráfico de abuso sexual. Folha de São Paulo, 94. Resumo: os proprietários de uma escola infantil de São Paulo foram falsamente acusados de abuso, resultando em danos irreparáveis às suas vidas e reputações devido à cobertura sensacionalista da mídia e à condução imprudente das investigações da polícia. Armas de destruição em massa no Iraque. New York Times e Washington Post em 2003. Matérias que diziam que a existência de armas de destruição em massa no Iraque, o que foi usado como justificativa para a invasão do país pelos Estados Unidos. Posteriormente, essas alegações se provaram infundadas. Envolvimento de Cláudia Raia em esquema de tráfico de drogas. Revista Veja, 2000. A atriz brasileira Cláudia Raia foi erroneamente implicada em um esquema de tráfico de drogas, o que foi desmentido depois. Prova de vida extraterrestre em Marte, o The Sun e The Weekly World News, nos anos 90. Relatos sensacionalistas que alegavam que a descoberta de vida extraterrestre em Marte que não tinham base científica. Ministro do STF envolvido com PCC, Folha de São Paulo, 2023. Alegações infundadas que o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro estava envolvido com o primeiro comando da capital, uma organização criminosa. A farsa do mensalão, o Globo e o Estadão nos anos 2000, cobertura do escândalo de corrupção do governo brasileiro que envolvia pagamentos mensais a parlamentares para garantir apoio político. A cobertura teve elementos sensacionalistas e vieses políticos. O pagamento de mesada não foi comprovado, inclusive, né? Caso da Escola Base de Guarujá, Tribuna de Santos, de 94, similar ao caso de São Paulo, envolvendo acusações falsas de abuso contra proprietários de uma escola infantil. Médico é acusado de abuso do paciente, Correio Brasiliense, de 2009. Acusações contra o médico por suposto abuso contra o paciente, que mais tarde foram considerados infundados. Impeachment de Dilma Rousseff baseado em pedaladas fiscais. Globo e Folha de São Paulo, em 2016, cobertura do impeachment da então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, focada nas chamadas pedaladas fiscais, que foram apresentadas como justificativa legal para sua remoção. E a Operação Lava Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, do Intercept Brasil, em 2019, revelação das mensagens vazadas que mostravam colaborações impróprias entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. O texto do nosso querido Aquias é gigante. E aí eu recomendo que vocês leiam na íntegra, tá, gente? Que é bastante relevante.